Bem-vindo de volta. Mais um vídeo aí de opiniões quentes, hot takes, né? Hoje vamos falar aqui dessa sessão da trilha de estudos. Primeira coisa, né? O canal tem uma trilha de estudos. Dá uma olhada na descrição do vídeo que você vai ver aí um link de um material que eu preparei para minha irmã e para um amigo meu. Um material que com certeza, né, você pode confiar que eu caprichei, não ia colocar minha irmã numa furada, certo? E essa sessão aqui é a última parte da trilha de estudos, que a última parte é uma coisa meio tipo assim, agora você já aprendeu muita coisa, você não precisa de que eu pegue na sua mão para te guiar, você deve conquistar a sua autonomia, você não precisa de tutoriais, você tem que fazer na mão, né? É que tudo bem, muitas coisas são difíceis, você vai quebrar a cabeça, mas é quebrando a cabeça que a gente evolui de verdade, né? E eu deixei aqui uma lista de funcionalidades que são comuns no dia a dia de um desenvolvedor. São comuns no dia a dia, não digamos assim, né? Mas que, por exemplo, 10 anos na área, você certamente vai ter trabalhado em praticamente todas essas funcionalidades, certo? Claro, também tem essa questão aí, tem variantes também, depende. Então, se você aí é um pouco mais acomodado, trabalhou só numa empresa, sempre no mesmo projeto, talvez não seja bem esse o caso, mas serve de um alerta para você que está nessa situação, né? Olha o tanto de coisas diferentes que você poderia estar fazendo, você poderia ter atingido, mas você está acomodado. E para você iniciante, isso aqui vai servir de várias formas. Você vai conseguir ter um pouco mais de ideia de em que estágio que você está. Será que você ainda é estagiário? Você já pode ser considerado um júnior, né? Você aí está num nível mais para pleno. Isso aqui é bom aqui para todos os níveis, né? Pessoal da live, já mostrei isso para bastante gente, né? Algumas pessoas foram e fizeram essa listagem. Tem uns checkbox aqui. Vou falar um pouquinho mais, né? Então, basicamente, eu pedi para algumas pessoas que eu já tinha noção da senioridade delas, né? Que a pessoa já está há muitos anos no mercado e tal, e realmente ela foi marcando muita coisa e bateu mais ou menos com a métrica que eu coloquei. Mas basicamente, né, vamos falar aqui específico do que está escrito, né? Utilize essa lista de funcionalidades como uma fonte de ideias e inspirações de funcionalidades a serem desenvolvidas para o seu portfólio. Então você fica tipo assim, eu vou fazer... O que será que eu vou construir? Eu vou construir um sistema aí para controle de estoque, vou fazer um negócio de planejamento financeiro, vou fazer, sei lá, um CRM, né? Isso aí eu diria que é secundário no seu portfólio, né? Procura implementar funcionalidades diferentes. Então, às vezes, quando você vai construir, por exemplo, um CRM ou então um ERP, um sistema de estoque, por exemplo, de vendas, muitas das vezes você vai ficar perdendo tempo criando muitas das mesmas coisas. Então você vai criar ali 50 tabelas diferentes, cada uma dessas tabelas tem algumas regrinhas diferentes, mas será que você está evoluindo de criar 50? Esse conhecimento que você está aplicando dessas 50, talvez se você fizesse um sistema mais enxuto, que tivesse só 5 tabelas, você já aprenderia pelo menos o básico de como gerenciar, de como trabalhar com essas entidades, relacionando uma entre si, né? Entre elas, né? Enquanto você poderia estar fazendo aí níveis de acesso, comunicando com o servidor externo, fazendo deployment, tempo de avaliação, né? Tipo, um período de teste da sua aplicação, enfim, várias coisas aqui que a gente vai continuar falando, né? Busque crescer a sua aplicação com novas funcionalidades, em vez de novas entidades e cadastros. Então, se você vê aí que a sua ideia, que o seu projeto que você está construindo, você está só criando nova tela e tela atrás de tela, você não está crescendo a sua aplicação para cima, você está crescendo ela para o lado, né? Digamos assim. Ou o contrário, né? Depende do ponto de vista. Às vezes
às vezes é o contrário do que eu falei, né? Enfim, eu tô me embananando, ignore isso, né? Essa listagem também é útil para avaliar a maturidade como desenvolvedor que você possui. Marque os checkbox de funcionalidades que você já implementou ou que você sente confiante em desenvolver. Então, isso aqui também serve aí para quem não é iniciante. Você que está assistindo esse vídeo e não é iniciante, entra aí também e marca para você ter refrescar a mente das coisas que você sabe ou não sabe. Às vezes acontece também a gente ficar um pouco inseguro, falando, nossa, mas será que eu programo de verdade, né? Isso acontece, né? Recentemente eu tive uma conversa com um rapaz que ele é considerado estagiário dentro da empresa, né? E ele ficou muito inseguro de tipo assim, mas será que uma outra empresa vai poder, será que uma outra empresa vai confiar de que eu consigo resolver problemas? Aí eu perguntei para ele, você sabe fazer tal coisa? Sei. E tal coisa? Sei também. E a outra? Acho que não, mas eu acho que sim, né? E tudo que eu ia falando, ele falava assim, eu nunca fiz não, mas eu acho que eu dou conta. Né? Aí chegou no final, eu nem precisei falar nada. Ele falou assim, nossa, real, eu acho que às vezes eu estava me avaliando para baixo. Aparentemente eu sei fazer muita coisa. Né? Então isso aí vai ser útil para você também. De forma alguma você precisa dominar todas essas funcionalidades para ser um profissional viável ao mercado. Eu mesmo, no momento cerca de 7 anos de mercado, não marco todas elas. Na verdade, eu marco, igual eu falei, né? Com muita certeza, em torno aí de 35. Então, me coloco aqui na seção de pleno, né? E se esforçando muito, assim, de coisas que, tipo assim, eu falo que eu me sinto confiante de desenvolver, mas aí chega na hora, vai saber, né? Vai dar certo. Mas forçando a barra um pouquinho, eu marco umas 45, sim. Né? Então aí um nível de sênior. Basicamente são várias funcionalidades diferentes aí, então. CRUD de ao menos 5 entidades, foi o que eu falei. Não vai perder tempo fazendo CRUD de 50 entidades diferentes. É só um portfólio. Você está ganhando dinheiro com esse projeto que você está desenvolvendo? Se você está ganhando dinheiro, então você provavelmente precisa dessas entidades aí, porque o seu cliente vai demandar de você. Mas você ainda não tem cliente, né? Banco de dados SQL, isso aqui é essencial, né? Autenticação, login. Você precisa ter aí, saber fazer um login, né? Que não precisa saber fazer do zero. Você pode usar algum pacote aí que vai te auxiliar, vai te facilitar, né? O importante é você conseguir entregar. Você precisa entregar soluções, resolver problemas. Como você vai fazer isso especificamente é outro assunto, beleza? Então você vai vendo que eu vou marcando aqui, ele vai falando a quantidade, né? São 57 funcionalidades ao todo. Interface agradável. Você tem que conseguir fazer um negócio bonito. Você não precisa ser um designer, mas também você não vai fazer uma página de texto tudo bagunçado, os negócios tudo desalinhado, né? Responsividade. Cara, hoje a maior parte do fluxo tá nos celulares, né? Relatório. Qual que é o sistema que não tem o relatório? Por exemplo, tem então, às vezes é um blog, né? Eu quero ter um relatório ali de quantas pessoas que realmente leram cada um dos meus artigos, certo? Variável de ambiente, containerização. Então a gente está falando umas coisas mais específicas aí de parte técnica, né? Mas que são importantes você também dominar. Arquitetura MVC, conseguir fazer o demo da sua aplicação ficar online, níveis de acesso, pode ver lá, tudo mais são coisas aí que são importantes. Um upload de arquivo na cloud. Então é muito comum que a sua aplicação tenha que salvar um arquivo do seu usuário em algum lugar, né? Teste automatizado. Não é toda empresa que faz teste automatizado, mas quase toda empresa vai perguntar se você sabe fazer testes, né? Você conseguir integrar com uma API, que seja aí uma API de previsão do tempo, né? Alguma coisa assim. Você conseguir fazer uma versão gratuita, uma versão paga,
ter a diferença, ter aí o usuário que pagou, depois na hora de renovar ele não renovou, então você vai tirar o acesso dessa pessoa. Esse tipo de coisa é importante, porque às vezes você vai estar trabalhando numa startup e eles vão querer que isso aconteça, né? Então você precisa implementar. E se na hora da entrevista você está falando aí essas coisas que você consegue fazer, né? Você está trazendo um assunto para o seu lado, né? Então, se você aí tem um portfólio, tem um projeto que tenha tanta de funcionalidade assim, né? Eu não vou falar uma por uma não aqui, porque não é o propósito do vídeo, né? Mas depois você dá uma olhada aí uma por uma, várias coisas aí, rate limit, blacklist, filtros, two-factor, web scraping, muitas coisas aí diferentes, né? Enfim, a ideia é essa, né? Se você implementa funcionalidades, tem um sistema aí que é grande, né? Dessa forma, com opções diferentes, tem aí um painel do administrador, o usuário pode personalizar o seu sistema, né? Tem ali coisas que ele quer que seja exibida. Qual que é a página principal do seu usuário? Às vezes um usuário simples ele usa mais a página inicial, enquanto um usuário mais complexo lá, ele usa mais a página de vendas. Então, talvez você pode colocar que um vai direto numa página, outro vai para outra, né? Enfim, várias coisas aí diferentes que você vai fazer. E na hora que você estiver conversando na entrevista, o que você acha que é melhor que a sua entrevista, o assunto da entrevista gire em torno? É melhor para você que o assunto da entrevista seja sobre o seu projeto e não você deixar aberto, né, para o recrutador, para o entrevistador ter que buscar coisas para ele perguntar para você para saber se você realmente sabe ou não sabe das coisas, né? E eu vou te falar. Se o assunto é sobre o seu projeto, qual que é a pergunta que o entrevistador vai vir que você não vai saber responder? Afinal de contas, você criou isso aqui, então você vai saber responder sobre aquele assunto, né? Então é muito melhor do que você deixar à mercê, você vai controlar melhor a sua entrevista. Então, se você tem aí essas coisas, né? O entrevistador não vai ter que falar de algoritmos, não vai ter que inventar ali um desafio. Talvez ele nem te coloque para codar, né? Porque ele está vendo aqui o seu GitHub tem o código. Você já provou que você é capaz de entregar soluções, né? Então, e por último, né? Uma coisa interessante aí é que, beleza, por mais que eu mesmo, né? Eu não tenho aí as 57 funcionalidades no meu cinto de utilidades, digamos assim, mas qualquer uma dessas, mesmo umas coisas mais absurdas, tipo coisa de observabilidade, né? Outscaling, algumas coisas aí que é um pouquinho mais avançado, digamos assim, né? Eu vou saber conversar sobre o assunto. Então, se você entra aqui nessa listagem e não tem noção de o que é uma feature flag, compensava você dar uma pesquisada, pelo menos para, né, numa coisa bem rasa, você pelo menos saber que aquilo existe, né? Porque tudo isso aqui são coisas importantes dentro de um sistema, beleza? Eu acho que é isso, né, galera? Então, e por último de verdade, né? Convidar vocês aí, ó, se você quiser adquirir uma experiência de mercado um pouquinho mais real, né? Parecido com essa daqui. Então, essas dicas todas que eu tô dando é para você aí dentro do seu quarto, escuro, né? No porão da casa dos seus pais, desenvolver sozinho aí, né? Mas se você quiser desenvolver em equipe, eu também tô liderando aqui esse projeto Mural, certo? É um clube de desenvolvimento. Então, o link vai tá na descrição também para você participar. E é legal por quê? Porque você vai ter alguém que vai corrigir seu código, né? Isso aqui, se você está fazendo sozinho, e aí, né? Não tem ninguém para te dar um norte, para falar, não, isso aqui não tá legal não, né? Faz de outro jeito. Então, convido aí você também a participar. Você vai trabalhar em equipe, é legal. Você vai ter alguém para corrigir seu código.
E no final, quando você realmente tiver aí precisando vai se candidatar para mais vagas, né? Eu também te dou uma recomendação no LinkedIn, comentando aí que você foi capaz de entregar tarefas, né? Isso aí é uma coisa legal também na hora de você comentar na entrevista. Então, o entrevistador fala, você tem experiência? Né? Ninguém nunca me deu experiência, ninguém nunca me deu oportunidade para adquirir experiência. Porém, né, eu codei junto com esse maluco aqui na internet e eu aprendi algumas coisinhas com eles. Então, isso aí também já vai ajudar você a não passar carão dentro da entrevista. Então, é isso as opiniões quentes que eu tinha para hoje, beleza? Então, deixa um like, se inscreve no canal, aparece nas lives. Eu fico aí, faço todos os dias as lives, segunda a sexta, né? Na hora do almoço, aí, meio-dia 15. E de manhã, de tarde, a Dani faz live também, beleza? É isso, galera. Um abraço, até mais.